sentar lá. E aí, Fabiano? Bom? Tá vindo? Depois. Não começa sem nada aqui. Você fala, ó, o presidente está lá e vai começar. Falta 2 minutos, um segundo. Eu estou aqui para começar. Não, é redação final. Redação final. Tem. Ô, cadê o povo? Nada aqui, ó. Vai lá, Nenilda, fala com ela. O que está acontecendo? Aham. Eu vou lá trocar a caminhonete. Vou lá trocar a caminhonete. Pra quem? Cadê? Eu passei esse aqui para não resolver aquilo lá. Tá. Daí. É o de baixo. Esse aqui, né? Perdendo? Câmara Municipal de Unaí, quinta reunião extraordinária, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, Unaí, 28 de junho de 2018. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, vereadoras, uma boa tarde a todos. Horário de início, 13 horas e 1 minuto. Não, problema não. Daqui 15 minutos a gente vai embora sem fazer, ué. Se não tiver cola. Se não tiver cola, nós vamos embora daqui 15 minutos. Ué. Ué. O painel eletrônico está aberto para registro de presença dos senhores vereadores. Andréia, espera, vamos embora. Eu estou atrasado, eu vou falar com você. Ele abre a reunião, depois espera. Estou atrasado, eu abro, se tiver eu sozinho aqui, eu abro. Se não tiver, problema de quem não chegou. Daqui 15 minutos, se não tiver, nós vamos embora. Esse cara é... Tem, lá perguntou não, vai lá na minha mesa, lá naquela mesinha do lado, onde fica as bandeiras, que tem um carregador lá. Oh, ele está lá conectado lá. Foi não.
Vereador Rogério. Eu. Faltar o dia fazendo política. Tá, ontem eu tive no Silas, cheguei aqui tarde, já programando tudo, organizando tudo, sabe? Não adianta você meter o pau agora não, você tá morto. Vilma, presença. 5 minutos. Vai, Ulisses, mano. Cadê a caneta? Só que tem caneta aí, amigo? Aqui, pau tem aqui. Esperar, mas quem tem caneta? Vai viajar? Falta um vereador, hein, senhor? Coitado. Igual eu não. Ele é pequeno, eu sou grande. Isso aqui agora é técnico de futebol, rapaz. Eu tô ganhando dinheiro com técnico, tá pagando 5 Então, o cara tava falando lá que Carlinhos tá pagando 5 mil pra tomar conta do time. Agora vai uma profissão agora. É técnico, rapaz. 5 mil que eles estão pagando pra ele lá, mas só que tá dando muito certo. Se perder mais um, vai mandar ele embora. Não tem vereador ali fora, não? Se você perder mais um, tá mandando ele embora. Oi. É bom que sai logo, Carlinhos, acaba o suprimento seu. É rapidinho. Ô, Gênio. Tá. Ô, Tem que falar que André, pelo menos eu tô tentando, gente. Um ou outro, eu tô lá, eu tô cá, eu tô tentando. Agora quer ver quem não tá fazendo nada. constatada a presença de 8 vereadores, Já te falei. ausentes os vereadores Aline Coelho, Hilton Campo, Antônio Nego Rocha, professor Diego, Cida, professor Ivaldir Porto e Valdir Mix. O jogador de bola, os caras mais. Declaro aberta a presente reunião sobre a proteção de Deus em nome do povo unaiense. Iniciamos nosso trabalho. Primeira parte, 15 minutos improrrogáveis. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do texto bíblico retirado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 29. Bom demais. Ele lá. E lá na hora, depois que a farra, não é? A hora que ganha uma farra, que perde, não, gente. Já está marcado lá. Toma um bocado, toma um. Sua presença vai registrar. Passo. Fala, minha amiga. Não, é porque eu estava abrindo aqui. Pronto, Tati. O que é para ler aqui, senhor presidente? Ai, que trem esquisito. É isso aqui, né? Estou custando a ler. Leitura bíblica, retirada do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em nosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa.
Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Palavra da salvação. Com a palavra, primeira secretária, para que proceda a leitura da ata da 21ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Unai, realizada em 25 de junho de 2018. Ata da 21ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Unai, realizada em 25 de junho de 2018. Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2018, de Nosso Senhor Jesus Cristo, no plenário vereador Antônio Pereira dos Santos, do plenário José Vieira Machado, sede do Poder Legislativo do município de Unai, Minas Gerais, situado na Avenida Governador Valadares, número 594, centro dessa cidade, ocorreu a 21ª reunião ordinária da segunda sessão legislatura. O vereador Paulo César Rodrigues requereu a suspensão da leitura da ata. Está em votação em turno único o requerimento verbal de autoria do vereador Paulo César Rodrigues, que requer a suspensão da leitura da ata anunciada. Os senhores vereadores que a aprovam permaneçam sentados, que discordarem, que se manifestam. O requerimento de autoria do vereador Paulo César Rodrigues está aprovado em turno único por 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, com a ausência do vereador Alino Coelho, Wilton Campos, Petrônio Negro Rocha e Valdemir Silva. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura do edital que convocou esta reunião, edital número 25, de 21 de maio de 2018. Edital número 32, de 25 de junho de 2018. Dispõe sobre a convocação dos vereadores para a 5ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. O presidente da Câmara Municipal de Unai, Estado de Minas Gerais, no uso de atribuições legais, especialmente a que lhe confere o artigo 80, inciso 2º, alíneas 10 e P, da Resolução número 195, de 25 de novembro de 1992, artigo 17 do mesmo diploma legal. Considerando a necessidade de apreciação do parecer que da redação final, projeto de lei número 43/2018, bem como do parecer que da redação final, projeto de decreto legislativo número 1/2018, antes do recesso parlamentar, resolve convocar os membros da Câmara Municipal de Unai para a 5ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, a realizar-se no dia 28 de junho de 2018, quinta-feira, às 13 horas, na sede do Poder Legislativo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Fase única. Discussão e votação em turno único do parecer que da redação final ao projeto de lei número 43/2018, de autoria do prefeito do município de Unai, José Gomes Branquim, que autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação ao orçamento vigente. Discussão e votação em turno único do parecer que da redação final ao projeto de decreto legislativo número 1/2018, que dispõe sobre as contas da Prefeitura de Unai relativas ao exercício de 2014. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Unai, 25 de junho de 2018, 64ª da instalação do município. Obrigada. Vereador Olímpio Antunes, presidente. Segunda parte, ordem do dia, 3 horas e 10 minutos, horário de início, 3 horas e 12 minutos. O painel eletrônico está aberto para a registro dos senhores vereadores.
Eu não. Constatado o comparecimento de 14 vereadores, ausente o vereador Valdemir Silva. Fase única. Está em discussão e votação em turno único o parecer que dá redação final ao projeto de lei número 43/2018, de autoria do prefeito do município de Unaí, José Gomes Branquinho, que autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação ao orçamento vigente. Declaro aberta a discussão da matéria. Encerrada a discussão, declaro aberto o encaminhamento de votação. Encerrado o encaminhamento de votação, o painel eletrônico está aberto para votação. 43, redação final. Vai, que rolê esse, Tem que votar, sua saúde. Bota aí, bota. Sim. Fala lá que eu tô votando, viu, líder de governo? André. Não votou não. Pois é, mas tá... Hilton. Votou não. A mulher é brava na rede social. Eu não voto, não. Peraí. Mas trem não voto. Deu. O parecer que da redação final, o projeto de lei número 43/2018 está aprovado em turno único por 14 votos, 12 votos favoráveis, 2 abstenções e a ausência do vereador Valdemir. Absteve o voto o Hilton Campos e o vereador Paulo Arara. Está em discussão e votação em turno único o parecer que da redação final ao projeto de decreto legislativo 1/2018, que dispõe sobre as contas da Prefeitura de Unaí realizado no exercício de 2014. Declaro aberta a discussão da matéria. Discutir a matéria, senhor presidente. A palavra está com o vereador Eugênio Ferreira. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar os senhores vereadores, vereadora Andréa, vereadora Chilma, público aqui presente. Senhor presidente, gostaria de falar um pouco sobre essa matéria, que muito me preocupa, né? A Câmara de Unaí já votou no primeiro turno aí por 13 votos favoráveis, somente 2 votos contrários, meu e do vereador professor Silas, onde trata aí do exercício financeiro do ano de 2014, ou seja, esse projeto ele está tramitando na casa e hoje é a redação final e com certeza ele vai ser aprovado, mas me deixa muito preocupado, mas aqui o que manda é voto e aqui é uma casa democrática e claro que os senhores vereadores têm todo o direito, né, de votar da forma como quer, mas eu, como vereador eleito pela nossa gente, da nossa cidade de Unaí, eu não posso omitir uma prestação de contas que foi concluída pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, juntamente com o Ministério Público de Minas Gerais, onde por 2 motivos que o Tribunal de Contas de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas Gerais rejeitou as contas do ex-prefeito no ano de 2014. O primeiro motivo, só para a população entender, primeiro motivo, o ex-prefeito não investiu os 25% na educação do município de Unaí. O segundo motivo foi o limite estourado da folha de pagamento. Para a população entender, hoje o limite da folha de pagamento é autorizado somente 54%. Ou seja, no ano de 2014 correspondeu a 54,92%. Esse 0,92, só para a população entender, corresponde a aproximadamente 1,5 milhão, aproximadamente, que o ex-prefeito contratou sem concurso público, ou seja, os cargos de confiança.
A receita base do cálculo não obedeceu, então, os 54%, estabelecido nas disposições da linha B do inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, não cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ainda por não ser observado aí o disposto no artigo 23 desse mesmo diploma legal, porquanto comprovado que foi reduzido, não foi reduzido, que ele teria que ter reduzido aí então para 54%, não foi reduzido aí em um terço do primeiro quadrimestre. Seguinte ocasião em que se apurou o dispêndio de 56,73%, bem como não foi regularizado no segundo quadrimestre, quando o gasto correspondeu a 60,25% do limite prudencial, ou seja, de 54% já pulou para 60,25%. Esse é o meu motivo que eu estou votando contra a esse PDL, por acompanhar o Tribunal de Contas, por acompanhar o Ministério Público de Contas. Eu estou votando em cima do relatório do Ministério Público. Volto a dizer, não tenho nada contra o voto dos senhores vereadores, mas este vereador vota contrário a este PDL, justamente por estar baseado em relatório técnico, porque eu não sou técnico, eu não entendo de contas. Quem entende de conta é o Tribunal de Contas de Minas Gerais, quem entende de conta é o Ministério Público de Contas de Minas Gerais. Eles estão me dizendo que as contas do ex-prefeito no exercício de 2014 está rejeitada por unanimidade. Então esse é meu motivo que eu estou votando contra. Não tem nada contra a pessoa do ex-prefeito, pelo contrário, tenho até admiração, mas com relação à sua atividade, o seu governo, algumas pessoas que compõem o seu governo, que com certeza erraram nesse aqui, está o prejudicando, mas eu não posso ir contra o Tribunal de Contas, não posso ir contra o Ministério Público de Contas, uma vez que o relatório está aqui explícito em relatório, me mostrando que teve erro, que descumpriu aí a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é por esses motivos que eu justifico novamente o voto contrário, por entender que não podemos aceitar que a Prefeitura de Unai seja cabide de emprego para a nossa gente. Eu acho que a Prefeitura de Unai, ela tem que ter responsabilidade, principalmente na saúde, na educação e na segurança pública e na infraestrutura. Nós não podemos usar o Poder Executivo para cabide de emprego. Está aqui a prova que foi utilizada, pois passou mais de 60,25%. Está aqui os cálculos, eu não estou mentindo, estou falando em cima de um relatório do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Estou falando em cima do relatório do Ministério Público de Contas de Minas Gerais. Eu quero deixar bem claro, e não tem nada contra a pessoa, mais uma vez, não tem nada contra a pessoa do ex-prefeito, e só estou votando aqui como o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas me mostrou aqui através de relatório técnico. Obrigado, senhor presidente. Quem é? Hilton? Para o vereador Hilton Campos. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, o presidente, internautas, imprensa, minhas saudações. Eu analisei profundamente essa rejeição por parte do Tribunal de Contas do Estado, por conta do gasto de a menos na área de saúde, no equivalente a 0,04%, uma coisa ínfima que você vê que é um valor que não tem motivo você deixar de aplicar, 0,04%. E também o seguinte, eu acho que aí a responsabilidade, a lado técnico, seria da própria secretária de Educação na época, que deveria ter alertado que teria que gastar esse valor a mais. Poderia ter uma gratificação que desse aí a um servidor, complementava o valor do gasto suficiente e resolveria o problema. E se um cidadão, mesmo que tivesse a má fé, ele não iria colocar seu jogo, seu futuro político, por uma insignificância dessa. Quanto à folha de pagamento, concordo com o senhor vereador que me antecedeu,
realmente nós precisamos de fiscalizar mais, mas nós também temos que viver uma situação seguinte. O governo federal aprovou o piso nacional dos professores. Aqui, igual falei na sessão anterior, só o ex-prefeito que fez o enquadramento. Inclusive, depois o próprio prefeito não fez a nova reinclusão no ano que o salário piso nacional foi reajustado, o prefeito não reajustou, só deu a perca salarial, a reposição salarial, que é garantia constitucional. Então, eu vejo que é uma situação que os municípios estão vivendo, entendeu? Um ano de crise, que nós sabemos o que é a agropecuária, foi um ano muito difícil para a administração. Igual você viu aí, por exemplo, menos de 15 dias de paralisação da greve dos caminhoneiros, afetou tudo, a própria nossa vida particular foi afetada, entendeu? E agora, novamente, o governo federal não cumpre acordo nem com os motoristas, quer dizer, não vou dizer com a gasolina, não, o óleo diesel, entendeu? Que são as máquinas para preparar o solo, usa o óleo diesel. O caminhonete tem a óleo diesel, que os fazendeiros, a maioria tem. Os tratores, as máquinas, bem os caminhoneiros, são óleo diesel, ele está descumprindo. E como foi compromisso, quando aprovou o piso nacional salarial, que o município que precisasse de subvenção para complementar o pagamento, que o governo federal faria repasse para esse município. Mas não tem nenhum que foi repassado, e nós, os nossos municípios do estado de Minas Gerais, aqui no Noroeste, com exceção, salvo engano, de Uruana de Minas, só o Naí que teria enquadrado no ano 2014, mas depois não acompanhou o reajuste do piso nacional salarial. Olhei as diferenças, analisei realmente o parecer da comissão, onde foi aprovado por unanimidade, ressalvado a ausência de um vereador na comissão no dia da votação, foi muito bem esclarecido as pequenas diferenças. Também aqui nós tivemos assessoria do corpo jurídico da casa, os advogados, que também reconheceram que seria uma diferença devido à redução do PIB do estado de Minas Gerais. A redução ficou maior do que a diferença que deu com o pagamento da folha. E também o doutor Paulo, que é um dos grandes advogados nessa área de administração pública, demonstrou claramente aqui, primeiramente, o parecer do Ministério Público, dos conselheiros do Tribunal de Justiça, não aceitou a justificativa, mantendo um posicionamento já anterior, aonde demonstrava que as mínimas diferenças que foi feito com gasto é as percas do valor do repasse ao município. Eu acho que deixar aí o cidadão perder aí os seus direitos políticos, entendeu? Caso for rejeitado aqui, de 5 a 8 anos. Aonde ele fez foi investir, a valorizar os servidores. Teve reposição salarial para os servidores também durante o governo dele. E eu concordo com o vereador que me antecedeu. Por exemplo, nós estamos com creches paralisadas desde a época do ex-prefeito Antero, quer dizer, nós passou o ex-prefeito, quer dizer, e hoje nós já estamos com 1 ano e meio de governo atual. Também as obras, principalmente das creches paralisadas por falta de recursos, a quadra lá da Divinéia, por exemplo, a rampa para os portadores da prática do skate, está lá paralisado, e a prefeitura continua também com limite muito alto de contratado. Inclusive, tem alguns servidores que estão aprovados, João, no concurso público e presta serviço contratado. Quer dizer, se está lá contratado, por que já não é efetivo o cidadão? Quer dizer, eu acho que tem uma forma de manter o servidor, quer dizer, inseguro. Quer dizer, se eu fazer qualquer coisa aqui, independente, sem cobrir na ordem determinada do meu chefe hierárquico, eu tenho que ser convivente com a coisa legal. Concordo que temos que abrir o concurso público, concordo que nós temos que fiscalizar para que faça o corte desses cargos que estão lá aqui de forma irregular, conforme já reconhecido pelo tribunal na lei anterior que foi revogada e reconhecida de constitucionalidade. Atualmente o promotor entrou com a ação de improbidade administrativa, mas eu estou tranquilo aqui, que não vejo que a decisão seja política. Eu acho que aqui nós estamos tendo o direito em divergência com a justiça. E eu, pelas diferenças, pela situação vivida, pelo enquadramento dos pisos nacional dos professores na área, reposição que vem de lá para cá, você mesmo tendo acima de 54%, ou mesmo dentro de 54%, no final do ano, em janeiro, nós somos obrigados, não é favor não, nós temos que aprovar lá para a prefeitura incluir o pagamento da reposição salarial.
Quer dizer, vai estourar para o prefeito? Vai. Aí vai caber ele, se caso ele não quiser incluir, aí o pessoal vai recorrer à justiça e vão ganhar. Quer dizer, então é incoerência. Quer dizer, então, com base nessa visão, eu não vejo aí que houve qualquer má-fé. Vejo que os valores são ínfimos, não são valores assim, assustadores, entendeu? Quer dizer, não vejo aí a má-fé. E o erro, com referência à área da educação, eu entendo, apesar que é livre nomeação do prefeito, mas o profissional da educação teria que ter alertado o gasto da sua pasta. Então, faltou 0,4. E quanto à folha de pagamento, o prefeito realmente tentava reduzir, mas não efetivava porque já estava acima. E dessa perseguição, que a folha sobe, a economia reduz, entendeu? Sem estabilidade, os prefeitos ficam naquela. Eu vou efetivar os concursados e vai entrar direto na folha de pagamento, ou eu vou ter aqui um contrato que eu posso mandar embora a qualquer hora, entendeu? E fica essa divergência. Eu acredito que o órgão público tem que ser através de concursos, você fazer concurso e tomar posse, e não ser através de contrato. Concordo com essa situação, entendeu? Que tem muitos contratados, na época do ex-prefeito, na época, todos os ex-prefeitos tiveram seus contratados. Hoje também continua do mesmo jeito, só que a responsabilidade vai vir. Se por um acaso o Ministério Público, Procurador do Estado de Minas Gerais, entender que deverá ser cassado esse decreto nosso, eles poderão sim. Se você aprova lá que está irregular, não é nós que tem poder para julgar e tirar qualquer responsabilidade do Poder Judiciário, não. Os poderes são harmônicos e independentes. Agora, só que é o seguinte, a rejeição aqui, automaticamente, o Poder Legislativo está determinando que o procurador faça-se as ações cabíveis. E acolhendo as justificativas, conhecer os costumes, conhecer a situação de dificuldade. Por exemplo, aprovou quantos assentamentos no município, o que vieram de óleo do governo federal para fazer estrada, fazer as pontes, matar burro. Então, quer dizer, impõe a determinação, a fatia maior do bolo fica com o governo federal, depois a outra parte maior com o Estado e o município com o menor. Só que os problemas maiores são nos municípios, que vêm de baixo para cima. Então, quer dizer, o governo federal, você está vendo milhões de malas de dinheiro, avião cheio de dinheiro, vê paraísos fiscais cheios de dinheiro e não repassa o dinheiro para os municípios onde as pessoas mais carentes estão vivendo. E o prefeito tem que fazer de todo jeito, corta de um lado, de outro, igual nós estamos vendo ali, para pagar a folha de pagamento desse mês, já está confessando que está deixando de pagar fornecedor. Quer dizer, está priorizando os servidores. Eu acho mais que justo que já tirou os direitos dos servidores e ainda vai atrasar a folha de pagamento. Eu acho que deve cortar, realmente priorizar, atrás dos fornecedores. O fornecedor também não é obrigado a continuar fornecendo se caso não receber. Mas agora, nesse ponto aí, eu entendo que o município fica com a bomba na mão. E se nós ficar aqui, acender o palito de fósforo aqui, vai haver uma explosão. Dessa razão, voto favorável, desde já para não encaminhar o voto, posiciono favorável à aprovação do parecer. Encerrada a discussão, declaro aberto um encaminhamento de votação. A palavra está com o vereador Paulo Arara. Senhor presidente, vereadores, público presente, meus amigos aqui presentes. Senhor presidente, eu ouvi atenciosamente a fala dos vereadores e hoje eu vi o discurso de vereadores aqui e eu parabenizo um e o outro, porque a casa está voltando a ser o que o Legislativo pede. O Legislativo é uma casa de debate, cada uma tem sua opinião, isso tem que ser respeitado e isso é bonito. Um às vezes não concorda, o outro já concorda, e é assim que funciona com respeito. Então, isso já está melhorando, já está sendo bem melhor. Senhor presidente, eu vou votar favorável, porque eu lembro da época que a gente tem que ver. E eu conheço muito o Ministério Público, o sistema, como é que funciona, e na realidade é o seguinte, eu sou construtor civil, o engenheiro manda um projeto, e eu que sou mestre de obra, eu tenho que pegar e construir dentro do que eu sei, porque ele tem o papel, ele tem o desenho, ele tem o cálculo, mas eu tenho a experiência. Às vezes eu tenho que pôr 4, 5, 6, 10 metros de concreto em um lugar que o engenheiro não pede. Então isso na plantação de cana, manda pôr um adubo, uma cana, às vezes tem que pôr 3, né, Petrônio?
Essa é a realidade. Então, o que que acontece? Hoje, eu peguei os estudos que eu estava fazendo, eu estava vendo no governo de Minas, que até mesmo eu achei como vereador, não tem nada a ver com o prefeito, e não estou aqui puxando sardinha de prefeito nenhum, porque eu não faço isso. Eu estava olhando aqui o sistema da Prefeitura Municipal de Unai. Eu gostaria que vocês me ouvissem atenciosamente. Eu gostaria de ouvir, que eu estava olhando isso semana passada e falei isso aqui. Hoje, se você pegar o governo do Estado de Minas Gerais, todo mundo desce o pau. Mas o governo federal, quantos milhões de reais que deixou de passar nos últimos 6 meses para o governo do Estado de Minas Gerais? É muito, Silas. Aí o governo do Estado de Minas Gerais, sem o dinheiro, está deixando passar para as prefeituras. Eu pedi o cálculo que mandou a Lotorial, que não bate com o que a prefeitura está falando, mas chega a quase. Só a saúde, agora com mais esse que deixou de passar agora, nas contas, o presidente Petrônio, 8 milhões de reais, que deixou de passar para a Unai. A Arinas está num caos, o Fabinho estava me falando, também, numa parte. E outra coisa, isso que eu mandei pedir, né? Aí o que acontece? A parte também do ônibus escolar, e tem a parte também do IPVA e a outra parte. Agora, eu não sei se o governo deixou de passar isso, porque tem muita dificuldade, ou pode ser picuinha política também. Não é não, Tião? Porque existe daí, política existe daí, então isso tem que acabar. Aí se você pegar aí hoje, nos cálculos que a gente tem, eu tenho uma forma de cálculo que eu pego lá, que preço do Estado, e tem uma forma de cálculo que a prefeitura passa. Então, o que acontece? Essas contas desse ano, isso continuar do jeito que está, eu tenho a dó desse prefeito aí, no Ministério Público, sabe? Então, o que acontece? Então, as coisas muito difíceis. Então, se você pegar do governo Delvito para cá, as coisas piorou demais para os municípios, mas muito mesmo. Então, o que acontece? A folha está aumentando muito, cada vez mais gente doente, cada vez mais difícil, não só em Unai, para todo lado, e menos dinheiro tem nos cofres públicos de Unai, essa é a realidade. Então, o que acontece? Então, o vereador tem que ficar muito atento, a gente tem que ficar muito atento, porque Ministério Público, você manda para lá, então, se você manda um processo para um advogado, tem um processo que você tem lá 200 mil reais, ele quer a prestação de 200 mil reais, só que se você empresta 200 mil reais para a pessoa, achando que vai ganhar dinheiro, sem inflação... Um minuto para concluir, vereador. Sem inflação sobe aí 20%, 30%, vai cair para 180 e o gasto vai subir para 240. Então, a gente tem que fazer essas contas. Então, minha preocupação é porque se hoje legislador e também pior, se trabalhar na parte do executivo hoje, eu acho que quem mexe com ser prefeito, ele é doido da cabeça. Então é só, senhor presidente. Palavra está... Hilton, vai falar? Palavra está com o vereador Hilton Campos. Senhor presidente, demais vereadores, o presidente, eu gostaria só de fazer uma comparação, por exemplo. A nossa legislação eleitoral. Nós vamos para lá, eu tenho meu carro particular, depois eu tenho que fazer lá como se eu estivesse pagando para mim usar meu carro para aprovar minha prestação de conta. Caso contrário, se eu não fizesse a declaração que eu estava usando a concessão do carro gratuitamente do que é meu, quer dizer, eu teria que exigir a nota de combustível, tudo bem, me exigir você, pessoa, candidato, pessoa física, tem um carro que tem seu nome, e você tem que fazer a declaração para ser acolhido lá. Se você usou o carro, não pôs lá o que você foi gratuito, não foi nada da declaração, é motivo da rejeição de conta. Então, eu acho que a nossa legislação, muitas vezes, depende de regularizar.
Por exemplo, a nossa lei de responsabilidade fiscal, ela vai de afronto com a própria Constituição Federal. Se não for analisar, quem nós vamos ter que obedecer? O que é garantia constitucional. Então, aqui mesmo tem a flexibilidade para fazer isso. A justiça eleitoral, quer dizer, você pode olhar, é quase 80%, 90%, as contas são aprovadas com ressalva. Só que nem mandar para a gente qualquer ressalva que está lá registrando, aprovado com ressalva, eles não mandam justificando, ó, está a ressalva porque teve isso aqui que não foi de acordo com a legislação eleitoral. Então, quer dizer, a lei é rigorosa, igual, não é aplicada igual 2 mais 2 é 4. Você vê, por exemplo, o cara às vezes vai condenado em primeira instância, chega lá no tribunal, é absolvido, e esses erros menores eu acho que nós devemos. É você, o que eu falei, é o direito e do outro lado a justiça. Eu entendo que nós rejeitar esse parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nós não estamos cometendo nenhuma irregularidade. Inclusive, já é assegurado para que os vereadores que têm o costume, que convivem com a pessoa, vai apreciar se o prefeito está agindo de má fé, se o prefeito não está agindo de má fé, se a quantidade causou prejuízo ao município, entendeu? Então, isso é analisado por nós aqui na hora de fazer a apreciação. Eu acho que não tem nada de má fé por parte do ex-prefeito, que realmente concordo, reafirmo com o Eugênio, nós precisamos conscientizar os prefeitos para enxugar a máquina administrativa. Isso é fato notório e público, entendeu? Mas, quer dizer, a responsabilidade será desse lá. Vocês não vão rebaixar para esse pessoal aqui, os outros também vão passar da mesma forma, entendeu? Então, quer dizer, pela pequena diferença, eu acho que precisa fundamentar da boa-fé e do princípio da insignificância e na divergência entre a lei de responsabilidade fiscal e a lei, a nossa Constituição Federal, que dá prazo diferenciado, eu vou votar favorável. Ela está com o vereador Valdir Porto para encaminhar voto. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, público presente, internautas, pessoal que faz presença aí na internet, via online aí com nós, assistindo. Tenha uma boa tarde, que Deus abençoe cada um. Deus possa abençoar essa última reunião nossa, extraordinária, para entrarmos em recesso. E eu explico muito aí fora aí, que o recesso não é que o vereador está de férias, é porque o servidor da casa, ele tem que pegar férias. Muitos falam, vocês têm 2 férias no ano. Não é. É porque o servidor da casa, eles picam as férias, 15. Então, as férias é do servidor e não do vereador. Nós trabalhamos 24 horas por dia. Senhor presidente, essa redação final aí, desse projeto aí, referente ao prefeito, ex-prefeito David Alves da Silva, ele é mais do que justo, porque eu fico vendo assim o MP, eles não nos poupam em nada. Vereador, políticos, para eles, é farinha, é pó, é nada. Então, se eles puderem meter o ferro, mete o ferro mesmo, como já aconteceu aqui nessa casa aqui, eles não querem nem saber, eles são técnicos, mas não são eles que estão nas periferias, nos bairros, vendo as necessidades das pessoas, as dificuldades que existem. Já ouvi muito promotor falar, eu estou lá, se me procurar, eu atendo, se não procurar, recebo do mesmo jeito. Então, a gente que é vereador diferente, né, Chilma? A gente vai nos bairros, a gente vai nos locais, e o Delvito, se ele errou, eu creio assim que ele errou tentando acertar. E não é justo, assim, nós, vereadores, aplicarmos uma condenação referente às contas que, segundo eles, rejeitou por tão pouquinha coisa, sendo que governos e governos, deputados federais, eles ganham fortunas. Se eu avaliei, a média de gasto com deputado estadual é R$170 mil por mês. Eles têm tudo, de auxílio cueca, auxílio banheiro, privada, tudo eles têm. Tudo tem. E nós não temos nada. Nós não temos nem uma bicicletinha velha para poder andar, a não ser no carrinho velho nosso, para essas roças aí, para poder ajudar as pessoas. E se nós cometermos um pequeno deslize que for, você pode ter certeza, o MP não pensa 2 vezes, mete a caneta e ferra nós, que nem ferra aí a abelha, ferra aí a sua presa. Então eu, analisando a parte técnica financeira, a parte técnica jurídica, conversando com os nossos advogados da casa, doutor Aron, conversando com a parte financeira, o Zé Eduardo da casa, não tem assim esse escândalo, esse abusivo, para poder
o Tribunal de Contas ter feito o que fez com ele, não. Eu acho que há mais a perseguição também, tem muito interesse por trás. E da minha parte eu voto favorável, sou favorável, porque ele, para um servidor de Unai, como outros pares nossos já falou, ele foi o melhor prefeito que teve para poder agraciar. O que é agraciar? É valorizar, respeitar, contemplar o servidor com aquilo que é direito dele. As promoções. Ele foi o primeiro prefeito na história de Unai que criou em 2014 promoções e progressões e deu. Deu não por dar para as pessoas, deu porque tinha uma lei criada por ele e por merecimento. Foi aí onde ele gastou em mais de R$1 milhão com a folha, com os servidores. Mas pergunta aos servidores, todos são agradados com essa atitude dele. Então eu não sou contra ele, nem como pessoa, nem como prefeito, porque para mim ele foi uma boa pessoa, foi um bom prefeito para Unai, e todo prefeito falha, e quem não falha? Nós falhamos, ele também falha. E eu sou favorável, senhor presidente, a redação final, para que possa ser valorizado nossa Unai. Imagina um ex-prefeito estar impugnado por questão de mixaria de dinheiro, que segundo eles falam, que eu não vou nem entrar em detalhe, que outros colegas já falaram. Então sou favorável, voto favorável, independente, que o voto nosso é inviolável, é imputável, a nossa lei orgânica, o nosso RI da Casa nos permite isso aí. Quanto ao nosso voto, pode ficar despreocupado, nada pode, quanto ao nosso voto, a não ser Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o encaminhamento de votação, o painel eletrônico está aberto para a votação. Oi. Volta aí o painel. Silas. Paulo. Parecer que da redação final ao projeto decreto legislativo número 1/2018 está aprovado em turno único por 12 votos favoráveis, 2 votos contrários do vereador Eugênio Ferreira e Silas Professor e a ausência do vereador Valdir Mix. Discutiu a proposição Eugênio Ferreira e Hilton Campos. Discutiu encaminhar o voto Paulo Arara, Hilton Campos e Valdir Porto. Terceira parte, chamada final. O painel eletrônico está aberto para registro, presença dos senhores vereadores. Já pede logo aí. Questão de ordem, só um minuto, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, disso tudo que está acontecendo nos municípios, eu consegui marcar lá no governo uma reunião para aqui 2 semanas e meia. Aquele vereador que se interessar, nós andar junto, para reunir com o governo aqui, a Casa Municipal, a Câmara Municipal, em benefício de Unai, das coisas que estão acontecendo, do que pode acontecer e o que nós precisamos trazer, então está marcado lá para daqui 2 semanas, aí já está para me avisar o dia, para sentar com o governo de Minas. Quem quiser fazer parte da comitiva aqui da Câmara, eu estou convidando os vereadores que quiserem ir, ou quiser ir, procurar o gabinete do vereador Paulo Arara, para nós pegarmos, comunicar com a Casa, a Câmara, para a Câmara organizar para nós irmos, tá? Então, é essa aí que é a questão de ordem. Senhor vereador, senhor presidente,
É só para ver com o vereador com quem que ele está marcado lá para gente. É com governador e com gabinete. Constatada a presença de 14 vereadores, ausente o vereador Valdemir Silva. Lembro e informo a todos que, nos termos do artigo 5º do Regimento Interno desta Casa, a sessão legislativa da Câmara é ordinária, a que realiza-se de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 31 de dezembro de cada ano. Independentemente de convocação, salvo o previsto no parágrafo 1º deste artigo, sendo considerado recesso legislativo os meses intermediários com a suspensão de todos os prazos do processo legislativo, bem como do serviço de protocolo de proposição. Diante do recesso legislativo, que hora se iniciará, lembro ainda que a próxima reunião ordinária desta Casa será no dia 6 de agosto de 2018, segunda-feira, às 14 horas. Convido a todos para a 22ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Unai, a realizar-se no dia 6 de agosto de 2018, segunda-feira, às 14 horas, de plenário Antônio Pereira dos Santos, do Palácio José Vieira Machado, sede do Poder Legislativo, do município de Unai, Minas Gerais. Declaro encerrada esta reunião às 13 horas e 48 minutos. Aham. Não, vou ficar aí, vou ficar aí. Não. Não pôs eu lá aquela vez, né? Porque você não ia mais nisso?